Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo falando sobre o processo de arte das produções dos desenhos. E esse arte que eu estou trazendo para vocês agora é de um projeto do grupo do Craftando, que é esse machado de Gore que vocês estão vendo aí. Aqui eu gostaria de começar a falar sobre a produção dessa arte, que inclusive é um projeto de várias cartas, que vão ser vários itens mágicos, cada um falando sobre um item diferente, que eu aconselho vocês darem uma olhada no projeto, vai estar na descrição do vídeo. E se gostarem do vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar, apoiar o projeto e todas essas coisas que vocês já sabem, né, galera? Então, começando. Aqui está, eu quero mostrar para vocês a parte do design. Algumas artes às vezes tem uma descrição muito clara do item, não precisa passar por uma página, mas muitos itens é interessante, principalmente você que é concept art, desenvolver o design do item para mostrar até mesmo para o cliente, para a pessoa que você está fazendo uma ilustração, poder ter uma gama de design, uma gama de ideias para o item. A descrição do item que eu tinha é que era para ser um machado, logicamente, e que a aparência, o aspecto dele tinha que ser de horror, que dá medo, que fosse um aspecto até um pouco vampiresco, porque tem toda aquela coisa de ele sugar, o machado tem a propriedade de sugar o sangue, regenerar o usuário, então eu tinha que demonstrar isso no design dele. Para começar, eu apresentei esses 3 designs, 1, 2, 3 aqui. E a ideia de quando você produz um design, você está concentrado na forma do objeto, tentando fazer, às vezes paralelo, às vezes diferente de um lado para o outro, mas sempre tentar buscar uma sensação, uma forma diferente para o projeto, não ser sempre a mesma coisa, você sempre buscar uma forma diferente. Nesse ponto eu recomendo que você procure bastante referência. Eu inclusive tive bastante referência de vários itens que eu busco, eu sempre busco referência, que é diferente de copiar, pessoal. Referência é diferente de você copiar exatamente o design de outra pessoa. Referência é para você usar como inspiração. Às vezes eu vi esse design da caveira número 1 em alguma espada ou em algum escudo, achei interessante colocar isso com dente de vampiros para representar um machado com esses espinhos. Fica uma coisa completamente diferente, uma coisa que eu inventei, mas que eu tive a criatividade, que eu consegui buscar isso através de algumas coisas que eu busquei como referência. Eu posso até aqui mostrar a pasta para vocês, no qual eu usei de referência, para vocês terem uma ideia de como é buscar a referência para você fazer seu próprio design. Muito bem, pessoal, essa daqui basicamente foi uma pasta que eu montei com várias referências do que eu queria fazer para não só o machado, mas os outros itens também. E o que eu estava procurando nessa referência? Às vezes eu buscava isso, que é uma boa referência de formatos de espada, formatos interessantes, como você vê, algumas são paralelas, igual essa daqui, são mais paralelas, de cima à direita. Outras são mais, elas têm os dois lados diferentes, tentando criar um design elegante, às vezes mais gótico. E aqui, ó, aqui embaixo tem as asinhas de morcego, que é bem legal para uma coisa que você está procurando mais vampiresca. Isso aqui são referências. Você pode ver que não tem nada a ver com o que eu produzi, porque eu não estou copiando, eu estou pegando a ideia de, talvez, o formato, ou a ideia de pegar um elemento aqui e ali e transformar e fazer uma coisa completamente nova. E é assim que eu uso as minhas referências. Aqui teve um machado que eu também peguei para a ilustração. Não tem nada a ver com a apresentação que eu fiz, mas a ideia que eu queria buscar é ver os elementos de enfeite, ver as coisas que combinam, que eu acho interessante, que fica legal, um enfeite do dourado com prateado, que eu achei interessante, com esse detalhe em vermelho, que poderia
representar alguma coisa no design, é assim que eu costumo usar como referência. E é claro, na ilustração vocês vão ver depois o porquê que eu tenho essa referência de caveiras, porque a imagem final eu quis colocar bastante caveira, por isso que eu tenho isso como referência, para ver caveiras empilhadas, ver efeitos, várias coisinhas, às vezes de cenário, chão, eu também olho para ver, eu às vezes até mesmo eu tiro as minhas próprias referências, tiro fotos. Às vezes quando é texturas de chão que eu tenho próximo, eu tiro fotos para ver como é que funciona, como é que fica a textura para poder fazer a imagem. Bem, voltando ao design, aqui, é assim que eu uso a referência, eu sempre uso bastante referência, às vezes eu tenho uma imagem muito legal que eu quero colocar na cabeça, nem preciso buscar referência, mas é sempre bom você dar uma olhadinha em outros designs, em outros concepts, antes de começar a criar, porque isso te ajuda a você não ficar preso em uma ideia só. Porque às vezes você tem uma ideia, ela é muito boa, mas você acaba ficando muito preso nela e você perde a oportunidade de criar coisas mais bacanas ainda. Então é sempre bom você sempre procurar referência, sempre tentar fazer uma coisa diferente da sua ideia inicial. Eu recomendo pelo menos três ideias diferentes, tentando pensar num sentimento, num formato diferente. Nesse caso, eu fiz duas, que é a número 1 e a número 3, que são diferentes de um lado para o outro, e a número 2, que é paralelo, que são iguais de um lado do outro, tá? Tem umas coisas que não são diferentes, são diferentes, igual as caveirinhas e os portes da lâmina que estão quebrados, mas em geral ela é uma imagem que é igual dos dois lados. O que eu quis representar? Na primeira, eu imagino, quando eu começo a fazer o design, se vocês já viram meu primeiro vídeo falando sobre a espada da luxúria, que é do primeiro vídeo que eu falei sobre o item desse mesmo projeto, mostra lá eu fazendo o design da espada, que é o mesmo processo que eu usei para o machado também. Eu começo como linha, mas a verdade é que eu penso na forma. Eu imaginei, por exemplo, esse número 1, a parte mais arredondada, outra mais saindo, como fosse uma lâmina, e uma parte como fosse um soco inglês, porque o personagem é um bárbaro, então eu achei que fosse interessante ter bastante espinhos, essa caveira com dente afiado para lembrar vampiro, o detalhe do olho vermelho, que é uma coisa que remete sangue, coisa mais maligna, assustador. Eu achei interessante fazer esse machado como primeira ideia. O segundo, que é uma coisa mais igual dos dois lados, que seria como fosse uma máscara, que eu quis criar uma máscara que tem essas duas presas aqui, ó, essas duas presas representando a ideia do vampiro. Aqui também, mais pra cima, tem as presas, e aqui como fosse dois olhares, um olho vazado, e aqui com umas extremidades de onde você pode talvez escorrer o sangue para dentro da lâmina, né? E tem essas entradinhas e essas caveiras como fossem almas que foram sugadas pelo machado, por exemplo. É só uma forma simbólica, e aí uma caveirinha como enfeite no final, ser mais interessante. A número 3 eu quis fazer uma coisa mais bem robusta, uma coisa mais... A ideia que eu tive foi de um arame farpado. Eu olhei um arame farpado. Imagina alguém todo preso no arame farpado, tipo, todo sanguentado, todo arranhado com aqueles espinhos saindo. É uma coisa meio feia de se imaginar. Então, o personagem é um bárbaro, é um cara grosseiro, é um cara bruto. Então eu imaginei, poxa, arame farpado. É uma coisa grossa, uma coisa crua, mas é uma coisa muito perigosa, muito feia de se ver. Então, é uma coisa que eu queria representar, então eu tentei representar vários espinhos, tanto nesse lado aqui tem bastante dessa história dos espinhos, essas laminação para lembrar um pouco, não tá no literal um arame farpado, mas é para dar aquela sensação de várias pontas, igual você vê num arame farpado. Aqui tem uma ponta, tem várias pontas, você pode contar, tem milhões de pontas. E a ideia do vermelho, como sempre, representando sangue, representando o olhar sinistro, maligno, que dá medo, né?
para até dar tipo uma característica para o machado, uma ideia de maligno, né? E até aqui embaixo também com mais uma ponta. Na verdade são 3 pontas, né? Se eu olhar aqui, 1, 2, 3 pontas mais ou menos, que é cheio de pontos. É a minha ideia, fazer uma coisa cheia de pontos. Tanto que se você pegar esses 3 designs e deixar eles completamente preto, sem esses detalhes que eu dei de luz, sombra, nem o vermelho, você vai ver que eles são bem diferentes um do outro. Você consegue saber qual é o design deles só pela silhueta escura. Isso que é muito importante para o design. Bem, foram apresentados esses 3 itens como início, né, de apresentação do design do machado, né? E esse quarto que vocês vão ver aqui foram basicamente o que foi aprovado, que a pessoa que estava me passando a descrição dos itens falou, olha, talvez seria interessante, talvez colocar uma pedra vermelha onde o sangue pode escorrer. Eu achei legal também, eu coloquei isso nesse quarto design, porque sempre vai ter algumas modificações. Às vezes, quando você trabalha em equipe com outras pessoas, vai acabar de a pessoa falar, nossa, eu gostei muito do design tal, mas eu queria que mexesse uma coisa assim, assim, assado. Aí nesse caso, no quarto, foi basicamente o design 2, com algumas modificações. No caso da ideia das veias, onde vai entrar o sangue conectado com o olho, que é um cristal vermelho. A ideia de ter bandagens ao longo da lâmina, para não ser uma coisa certinha, para dar aquela ideia do grotesco, mais rústico, né, do machado, né. E o final, a caveirinha tem uns olhinhos vermelhos também, para ter todo esse design do horror, né, do material do machado. E essa preliminar do design é bem importante, porque você acaba tornando vida ao objeto antes da ilustração, porque te dá a opção de você estudar melhor a melhor maneira de fazer a sua ilustração. Então, pessoal, se você for fazer um trabalho com um design, até com um personagem, eu sempre recomendo você pelo menos ter um pouco desse processo de concept art. Se não for um personagem que já está criado, já está tudo feito, tudo certinho, tem que criar do zero, é bom você dar essa lapidada no design. Muito bem, agora vamos passar para o processo da ilustração. Muito bem, pessoal, aqui eu já vou mostrar que é o desenho base, que eu sempre começo com linha. Tem gente que começa com forma, com mancha, eu prefiro começar com linha para ter mais ou menos a ideia do que como vai ser. Agora eu vou rolar um vídeo acelerado do desenho todo para vocês terem uma noção melhor do que aconteceu nisso tudo aqui. Muito bem, pessoal, esse é o vídeo. Basicamente está bem acelerado o vídeo para não ser um vídeo muito longo aqui no canal, ou no Facebook, onde você estiver assistindo esse vídeo. E é para você ter uma noção mais ou menos do meu processo de criação do item, da ilustração. Eu geralmente tenho uma ideia já na minha cabeça, que eu tento representar rapidamente pelas linhas, né, pela ideia das linhas. E eu já tenho uma ideia de iluminação também, porque às vezes as pessoas ficam pensando, nossa, de onde tirou isso? Eu já estava com uma ideia na cabeça, eu queria um lugar mais azulado, mais frio, para representar toda essa ideia, porque a história do item que me passaram é que era um rei bárbaro, que ele era conhecido pela sua fúria implacável, que ele era rigoroso, bruto, então ele era conhecido como ser derrotado em nenhuma batalha, e ele sempre foi muito pleno e forte. Então eu queria representar essa ideia da batalha desse rei bárbaro no item. Então eu quis criar toda essa ideia, porque a descrição que me passaram é que era para passar uma sensação de horror, de medo, vampírico e tudo mais. Então eu quis repassar isso através da ilustração, né?
podendo fazer esse machado num ambiente que você olha, nossa, parece um calabouço, alguém que vai ser torturado, que coisa medonha. Essa era a sensação que eu queria passar. Então eu fiz todo esse fundo de caveiras justamente para dar essa ideia do horror, do sinistro, do calabouço, do medo, porque ninguém gosta de ver caveiras, né? É uma coisa que acaba repetindo a morte, fim da sua vida, então isso acaba sendo bem assustador e acaba sendo criando a ideia que eu queria para o cenário do machado, né? Eu gosto de fazer o fundo primeiro justamente por causa dessa iluminação, porque o fundo é muito importante. A iluminação do fundo é muito importante para você fazer o item estar encaixado junto com o fundo. Então eu costumo fazer pelo menos, às vezes eu nem finalizo muito o fundo, mas pelo menos ter uma ideia de cor para poder encaixar o item no fundo, porque se você for fazer o item primeiro e depois o fundo, às vezes as cores não batem, a sensação não bate, então é sempre bom você fazer pelo menos uma cor geral. Nesse caso é um azulado meio roxo o fundo. Então o machado ele tem uma iluminação mais puxado por esse azulado meio roxo, porque a ideia da luz que está batendo no ambiente é um azulado meio roxo. Então é sempre bom você conseguir combinar a iluminação que vai bater no item ser a mesma iluminação que estiver batendo no fundo. Bem, no final eu dei uma lapidada melhor nas caveirinhas, elas foram mais as primeiras coisas. E o efeito do sangue sendo sugado dessas caveiras, dessas entidades mortas, né? Que estão aí, esses indivíduos mortos, como estivesse entrando dentro da caveira, como estivesse sugando a vida dessas caveiras, que como elas estivessem vivas antes e agora não estão mais. E essa machado suga essa essência da vida pra dentro dele. E eu queria dizer, foi um efeito mais final dessa jogada de sangue do machado. Muito bem, pessoal, esse foi o processo do item do machado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa relacionada aos desenhos, por algum tipo de processo, alguma coisa que querem ver vídeos futuramente sobre esse assunto, deixem um comentário no meu canal ou na minha página no Facebook, que eu estarei fazendo mais vídeos a respeito a ilustrações, às vezes algumas tutoriais, o que vocês acharem melhor. Então é importante vocês comentarem para eu poder saber o que vocês querem assistir. Aqui eu quis dar uma ênfase melhor no design para vocês entenderem melhor a importância dele e a construção dele. E eu espero que tenham gostado. E curtam o canal, vai ter mais vídeos a respeito. Se você gostou, por favor, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau!